Oi, meu nome é Bianca e eu não fiz um roteiro para esse vídeo. Gente, hoje eu vim falar sobre um assunto muito bacana que eu tenho pensado, que é sobre agitação. A gente ouve falar muito sobre a história de Marta e Maria. Marta convida Jesus para ir para sua casa. Marta tem uma irmã e essa irmã se chama Maria. E o texto bíblico vai relatar para gente que Marta, ali com uma visita especial, prepara todo o ambiente, fica envolvida com as tarefas da casa. No meio dessa agitação de querer deixar tudo perfeito, Marta observa que Maria, sua irmã, está ali sentada aos pés de Jesus, só ouvindo, o que ele tinha para falar. E isso incomoda Marta. Então Marta fala com Jesus, dá um toquezinho do tipo assim: Jesus, você não se incomoda de que eu esteja trabalhando e ela esteja sentada durante todo esse processo? E a resposta que Jesus dá para Marta pode ser uma resposta muito importante, que talvez você e eu estejamos precisando ouvir hoje. Marta, uma coisa importa. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a melhor porção. E isso não vai ser tirado dela. A gente esquece que o próprio Deus é um Deus de relacionamento. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. E Ele se relaciona. E às vezes a gente, diante de Jesus, temos tanto dos nossos serviços para apresentar que a gente esquece que o que Ele mais deseja é o nosso coração. E essa conversa não é sobre obras, não é sobre o fruto da nossa fé, o fruto daquilo que a gente crê. É claro que a gente expressa com atitudes, mas eu estou falando quando as atitudes sobrepõem a intenção do coração. Quando as atitudes, quando o serviço está indo muito mais longe do que o seu relacionamento. Sabe, talvez você tenha sido uma pessoa que cumpre afinco, que cumpre com muita prontidão todas as suas escalas. Mas se você olhar um pouquinho para os seus últimos dias, qual foi o último tempo que você conseguiu tirar sós com o Pai? Um tempo de intimidade, um tempo de meditar na palavra, um tempo de realmente escutar um louvor e poder apreciar sem estar fazendo outras atividades. Porque às vezes o que a gente consegue é isso, ouvir a palavra, ouvir um louvor, ouvir uma pregação, mas enquanto a gente está fazendo outras milhões de coisas, quando que a gente parou para ouvir? Quando que a gente, como Maria, sentou aos pés dele e pôde declarar: Senhor, hoje os serviços vão ficar de lado. Hoje as atividades vão ter que esperar um pouco. Hoje essa louça vai ter que esperar um pouquinho. Porque eu preciso sentar e ouvir o que o meu mestre tem para falar para mim. Na realidade, onde nós vivemos, é muito comum e às vezes mais fácil a gente se envolver com a agitação do que a gente se abster dela. E como Marta, é incômodo quando você está agitado e você vê alguém que consegue descansar. E você encontra com alguém que consegue estar em paz. Será que nós hoje, se a gente pudesse avaliar essa história, será que a gente se identificaria mais com Maria ou mais com Marta? Isso é tão comum, A gente já escutou tantas pregações acerca disso, mas graças a Deus a Bíblia ela se renova todos os dias. Então a gente tem uma nova porção para hoje, uma porção para esse tempo, e a gente precisa pedir ao Senhor que livre o nosso coração dessa agitação, que ela é uma agitação fake. É uma agitação que nos movimenta, mas que não produz nada que é eterno, porque aquilo que é eterno é encontrado aos pés de Jesus. Então eu não estou falando para que a gente abone as escalas, jogue tudo pro alto e não faça mais nada, mas é para que a gente coloque o nosso coração no lugar certo. Essas coisas não compram o amor de Jesus por nós. Essas coisas não substituem o relacionamento. Eu posso fazer todas essas coisas, mas eu não posso negociar o meu tempo de intimidade com Ele. Ou melhor, a minha vida de intimidade com Ele. Eu preciso ter tempo com Ele. Ele habita dentro de mim, sim, isso é um fato. Mas eu sou casada com meu marido. Só que isso não me impede de ter tempos a sós com Ele. Só eu e Ele. Então, diante disso que você ouviu hoje, eu quero te fazer um convite. Que tal você separar um tempo essa semana só para você e Ele? Um tempo de qualidade, sabe? De talvez sentar, pegar sua Bíblia, colocar um louvor que você gosta bastante e realmente desfrutar, sem dividir esse tempo com outra tarefa. É muito bom quando a gente
no meio da correria, no meio da agitação, a gente consegue continuar com as nossas práticas de busca. Mas coisa preciosa é quando a gente consegue fazer isso sem dividir tempo com ninguém, sem dividir tempo com mais nenhuma outra tarefa. Então, que tal pegar hoje a sua Bíblia e tirar um tempo só você e o Pai para ouvir a opinião dele ao seu respeito? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis compartilhar aqui hoje e não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém que você ama e de deixar aqui um comentário, tá bom? E até o próximo.